Bom, boa tarde. Eu estou aqui hoje na Ultra, na Academia Unidade Santos, e fui convidado pelo Wesley, que hoje ele vai falar mais sobre o curso que ele faz, a equipe e os alunos que vieram, por uma palhinha. É um trabalho que eles estão fazendo e nós quisemos enriquecer esse trabalho, ilustrá-lo com uma pequena entrevista muito rápida para que ele possa apresentar, eles, no caso, todos os alunos. Dá um flash no pessoal, para os alunos que estão presentes. Legal. Dá tchauzinho. Dá tchau. Tá? Então, Wesley, por favor, fala mais sobre a academia, sobre o curso, a faculdade, o pessoal que está aqui. Vamos lá. Bom, meu nome é Wesley, eu sou gerente da Academia Ultra aqui em Santos e eu comecei o primeiro semestre de Educação Física na Faculdade UniBR em São Vicente. Eu estou com o pessoal aqui do meu curso, né, que a gente vai apresentar um trabalho aqui no primeiro semestre, que ele também é multidisciplinar. Tem Educação Física e Fisioterapia no curso. Então, o nosso trabalho é sobre crescimento e desenvolvimento Na verdade, a matéria é crescimento e desenvolvimento humano. O projeto é sobre treinamento de força para crianças de 11 anos. Tá? Então, a gente está com a honra de ser prestigiado aí pelo professor Moreira. Wesley, me fala uma coisa, achei interessante essa questão. O curso de vocês é duplo, no caso? Vocês se transformam em fisioterapeutas e professores de educação física? Durante a semana, os cursos, eles se mesclam. Então, na segunda-feira, as duas competências que legal, têm a mesma aula. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Sobre o treinamento de força para criança, que eu cito, inclusive, em Rios, que é um negócio meio polêmico. Demais. Né? A criança vai fazer, vamos falar especificamente em musculação, porque força é força, ponto. Mas eu digo que o primeiro passo é fazer uma análise da maturação, tá? Da criança que é maturada e não maturada por volta de 8, 9, 10, o pré-púbere, né? Podemos dizer assim. Então a ideia é inicialmente fazer uma análise, porque tem crianças que são mais precoces, a maturação, né, é mais precoce umas das outras. Então essa análise é fundamental para a percepção principalmente o córtex pré-frontal, que está relacionado com essa parte de planejamento infantil. Porém, eu vou falar duas coisas importantes aqui. A primeira coisa, se o menino é um atleta, como eu já tive atleta de futebol, oriundo, né, da preparação física do futebol, então ele tem que ir para a galera. O problema é que ele vai já ser induzido já na infância, é um negócio complicado, mas como ele sonha, pretende ser um profissional, a gente não tem nenhum pudor em baixar o cacete no moleque, falando português. Claro, tem que apavorar a criança. Lógico que isso é um processo doloroso, mas que envolve a família, evidente, e os próprios objetivos. Em contrapartida, acredite, eu já dei aula para criança obesa de 8 anos. Tive uma experiência, uma única experiência, mas lógico, sabendo o que ia acontecer. Nada. Por que nada? Porque é muito difícil a gente agregar esse tipo de treinamento, essa condição de força para uma criança que tem na prioridade da sua vida brincadeiras, jogos, contestes. Isso é o ideal para uma criança. E a musculação é uma atividade enfadonha que vai complicar a motivação, os fatores motivacionais. Então, inicialmente eu falo dessa questão, digamos, psicossomática, social, 1, 2, e a questão fisiológica em si não tem nenhum tipo de restrição, porque é interessante a gente citar que a criança que vai fazer treinamento de força, ela não tem força, então, teoricamente, não vai entrar num quadro de agressão que possa criar algum tipo de problema das lendas que existem de que a criança não vai crescer, o menino faz musculação, vai ficar nanico. Pelo contrário, muito pelo contrário. Vai ocorrer, inclusive, uma secreção, um estímulo da secreção hormonal e tudo que está envolvido na parte de fortalecimento, enfim, que vai até ajudar no crescimento da criança. Então, depois passando, inclusive, para a Luana, que é da parte de fisioterapia, e ela vai entrar com algumas posições da questão dos cuidados, né, de prevenção de lesões. Então, esse seria o recado que eu estou dando, que não tem nenhum problema criança fazer musculação, jamais. O único problema é o problema motivacional. Tá? Agora, fisiologicamente, sendo analisado a questão da maturação,
Em seguida, a gente pode, sem problema algum, administrar trabalhos de força, sempre começando com o peso do próprio corpo, isso é importante citar, para depois ir adicionando pesos. Então, basicamente, é o recado que eu tenho para dar. É porque, na verdade, também, o treinamento de força, às vezes, ele é aplicado, é associado ao esporte, né? Sim, sim. Então... É o que eu falo. Um menino que está sonhando em ser jogador de futebol, ele vai querer... Quer dizer, ele não vai ter querer. O próprio pai já induz o menino a entrar nesse tipo de situação. Então, a partir daí, eu acho que está explicado da minha parte. Eu posso passar para a Luana essa... No caso, qual seria a importância do treinamento para essa criança? Então, veja bem, é difícil responder uma coisa do tipo nenhum, que não é o ideal. A criança quer brincar, empinar pipa, correr... Praticamente a ideia é essa, certo? Mas se for por uma questão desportiva, aí ela vai ter que passar pelo crivo dos pais que vão induzi-lo a um trabalho até fora da necessidade natural para que ele então se comporte como um futuro atleta, tá certo? No caso das lesões, por exemplo, no caso da musculação, Tá. é mais provável uma criança ter alguma lesão ou não? Então, tudo está relacionado com quem vai gerenciar esse trabalho. Isso é muito importante em qualquer situação, em qualquer idade. Hoje o que a gente vê em academia são alguns certos absurdos, digamos, apesar que eu sempre defendi que o corpo é uma máquina do movimento, ou seja, o corpo nasceu para o movimento. Então, basicamente, a gente tem vários mecanismos de defesa para evitar lesões, com cuidados específicos que devem ocorrer, os mesmos seriam para crianças. Na questão postural, a própria quantidade de estímulos. Então, basicamente... A importância dos pais. Então... Nesse quesito, né? Tipo assim, de estar envolvendo a criança, de estar fazendo a criança se envolver com o esporte em si. Né? Inclusive até, digamos, legislativo, é uma questão até que necessita de uma autorização dos pais para uma criança que vai para o desporto, de repente se submeter a treinamento desse nível, né? Que repito, não é um bicho de 7 cabeças, mas não é a atividade ideal e gera todo esse, tanto que gera essa polêmica. Pode, não pode, vai machucar? E eu creio que a criança pula muro com 10 anos, 8 anos, sobe em árvore, cai da árvore, faz força. A força é, inclusive, a qualidade física mais importante da humanidade, né, que vai te fazer ter uma velhice digna, é o treinamento de força. E digo mais, por muito tempo eu tenho um vídeo que é fantástico do Dr. Antônio Carlos Gomes, que foi meu orientador. Ele ficou 9 anos na Rússia e ele foi orientado pelo Alexeyev. O Alexeyev vocês são novos, mas em toda a Olimpíada ele aparecia, ele bateu mais de 100 vezes recordes mundiais, olímpicos, todos os recordes do mundo, e ele foi o cara mais forte do mundo na Guerra Fria por muito tempo. E olha que loucura a importância da força. A guerra não era jogar bomba atômica, a América na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas quem era o homem mais forte? E ele todo danificado, com problemas de saúde, sendo orientador do Dr. Antônio Carlos Gomes, que é brasileiro, ele perguntou ao Antônio Carlos: o Alexeyev, tu tá todo Ferradovskis, né? Hoje em dia Ferradovskis, valeu a pena? E ele respondeu sem nenhum problema: valeu muito a pena e eu faria tudo de novo, porque quando todos os atletas passavam diante do Kizar, todos se vergavam a ele. Quando eu passava, ele se vergava a mim. Eu vou mandar esse vídeo que eu tenho para vocês, que é fantástico, que é o caso do treinamento de força. A força é a qualidade física mais importante dentre todas as valências, sem dúvida. O LPO, né? O LPO é um levantamento sim, de força, né? Sim. Tem, no caso, com uma criança. Não é... Eu sei que na China, sim. Na Rússia... Desculpa a afirmação, mas ali é tudo louco, porque não é uma atividade, mas a criança vai se adaptar àquela questão. O corpo humano... No Brasil já é mais assim. Mas existe. Aliás, na Rússia, eles se submetiam a qualquer condição, inclusive de trabalhos, utilização de bioquímica, retirada de GH, hormônio de crescimento humano, da própria pituitária de um cadáver para aplicar num ser humano vivo para que ele levasse vantagens no esporte, reimplantação de sangue, retiravam sangue do atleta.
o sangue com melhor quantidade de hemoglobina, porque depois eles encontraram a EPO, eritropoetina sintética, mas no começo da história do cardiovascular, por exemplo, os caras iam treinar em altitude, melhoravam os níveis de hemoglobina, retiravam o sangue e momentos antes da prova reimplantavam o sangue, até porque não era pego no antidoping, era sangue dele próprio. Então eles faziam coisas assim, fora do normal, para levarem vantagem sobre os americanos. No caso, era a Guerra Fria, né, e que envolvia o esporte como a principal condição de... Quais são os principais riscos ao implementarmos treino de força para crianças de 11 anos? Então, quais são os riscos? O risco igual a qualquer outro esporte, qualquer outra atividade física. O risco é esse. A lesão ela ocorre em qualquer área, em qualquer desporto, em qualquer esporte. Tem como classificar quais os principais riscos, teoricamente. Certo, mas não tem nada, é completamente mito o fato de dizerem que interfere na altura? De jeito nenhum. Eu falei agora, pelo contrário, estimula acreções hormonais que são até importantes para o desenvolvimento, muitas vezes, da criança. Porque criança não faz força, porque ela não tem força, entendeu? Ela não vai desenvolver a musculatura como um adulto já maturado, porque ela está numa pré-maturação, no início de uma maturação, então não tem, isso é tudo lenda. E a gente tem muita publicação nessa área que afirma o que eu estou falando agora. É porque também, na verdade, o mais importante é ter um profissional acompanhando exatamente, a criança. Acima de tudo é quem vai administrar essa condição desportiva, né? Isso é fundamental. E cabe a vocês agora, né, nessa empreitada que vocês estão envolvidos, daqui para frente da formação e depois na profissão, terem esses cuidados, tanto na prevenção quanto também no caso depois até no caso do tratamento, que é a fisioterapia que vai trabalhar com pessoas que estão lesionadas. Sim, aí é uma questão postural, é bem mais complexa essa questão. Teoricamente, caberá a quem pegar o atleta, o menino, enfim, lesionado, tratar da sua reabilitação, tá certo? Que tipo de dinâmica a gente pode usar para uma criança de 11 anos? Então, uma dinâmica básica, repito, como se fosse, se tem um fator biomecânico envolvido, vai fazer o treino de peito com tríceps, que seria o A, vai fazer a costas com bíceps, seria o B, é o mesmo mecanismo biomecânico, sempre tendo esse cuidado. E lógico, a questão do trabalho de estímulo, que todo mundo fala da mãozinha, do bracinho, mas muitas vezes as pessoas não se preocupam. Eu vejo muito na rede, ninguém fala sobre número de repetições, tempo de repouso, isso é que veste camisa, é a fisiologia, né? A periodização, o pré-competição, competição, pico, o período básico, o período de... Enfim, então basicamente a conduta mesmo, é evidente que não é ideal para uma criança você fazer trabalhos com cargas que ela tem que fazer, que ela suporte de 2 a 5 repetições, isso é usado por LPO, por treinamento para atletas de força pura. A força dinâmica, o que é mais... Você quer ser forte ou quer ser musculoso? Mas qual é a diferença? Forte é 2 a 5. O cara treina com cargas que estão específicas para que ele morra no 4, no 5, mas que não faça 7, não faça 8. Ponto. Isso é uma outra coisa importante, que no final, muita gente me pergunta, mas qual o peso que eu uso? Você vai fazer supino com tríceps, vai fazer supino, é o primeiro exercício para peito, mas com quantos quilos? Aí eu respondo, sei lá, eu não retirei a tua fibra muscular, não fiz uma... Mas eu vou te dar um bizu, qual é? Você vai fazer, se eu te pedir para fazer 12, eu quero que você morra na 10, na 11, mas que não me faça 14, que aí você está fugindo do estímulo hipertrófico. Então, força de 2 a 5 repetições. De 6 a 12 é o que a gente chama de força dinâmica. Hipertrofia, sinônimo, que é o fisiculturista. E o basista, aquele cara que fica gordo, come 10 mil calorias por dia, é de 2 a 5 e se estende o trabalho. E o tempo, esse número de repetições está totalmente relacionado com o tempo de estímulo, dos sistemas anaeróbio lático, alático. A resistência já está taxada entre 13 e 30 repetições. Então, o que você fizer entre 13 e 30 repetições, você vai estar fazendo um trabalho de resistência muscular. E eu acho que esse é o ideal para crianças. E tem mais, e tem de 31 a 200. Como alguém faz 200 repetições, faz. Na calistenia, eu fui oriundo da ginástica rítmica, a gente tinha lá, Jairzinho, faz 200, todo mundo caía no chão, doía, pegava fogo, ficava escondidinho, mas lógico, sem carga.
Pô, seria totalmente absurdo você falar para o cara faz 200 repetições de supino. Pode, mas não é o ideal, entendeu? Faça 150 repetições de puxador. Lógico, o cara ia botar só a barra. É tudo proporcional. Então, essa condição fisiológica ela é talvez até mais importante, tanto quanto, mas mais importante do que ficar lá regulando a mãozinha aqui, o pezinho. E é o que a gente mais vê hoje sendo postado, as preocupações com posturas e posicionamentos. Mas eu acho que é menos importante. Tudo é importante, mas a fisiologia é bem mais importante. E quando a gente fala também de exercício resistido, força, a gente pensa, por estar no ambiente de academia, que só pode ser usado o peso em si, a anilha, mas pode ser elástico, pode ser peso do próprio corpo. Sim. A resistência contra uma carga, contra um estímulo. Tudo que gerar resistência, você vai estar desenvolvendo a força, seja ela de resistência, seja ela hipertrófica, seja ela pura, mas você vai sempre se defender. O corpo tem esse poder. De qualquer agressão que ele sofre, ele tem um poder até 4 vezes de reação. Tanto que os princípios de treinamento, que hoje tem, acho que mais de 13, vocês devem estudar isso, no meu tempo não. Quem desenvolveu, quem criou princípios de treinamento foi o Dr. Gomes Tubino, da Universidade da Gama Filho do Rio de Janeiro, que eram 5. Primeiro, individualidade biológica. Você jamais, seu nome é mesmo? Esqueci, desculpa. Rodrigo, você não vai ver um Rodrigo igualzinho a você passando pela rua, um cara idêntico. Só se fosse um gêmeo, digamos, univitelino. E de vez em quando ele é diferente. Talvez ele não usasse barba e você sim, ponto. O segundo princípio, o segundo Gomes Tubino, é a interdependência volume-intensidade. Você já viu um maratonista ir para o Fisiculture e participar do Olímpia, Mr. Olímpia? Não. Então, pouco o Schwarzenegger foi fazer a maratona de Boston. Você entendeu? Então, são interdependência, ou volume-intensidade. Aí o terceiro é o princípio da sobrecarga, a resistência. Porrada no cabo, vamos lá, pau, pau, pau. Para isso vai ocorrer o quê? Primeiro ele sofre, mas daí no próximo treino já teve o princípio da adaptação, que é o quarto. Para que depois, se você quiser se manter nessa condição, você tem o quinto princípio, que é o da continuidade. Aí depois inventaram um monte de princípio, já chegou a 13. Mas, enfim, tudo começou com esses 5 princípios na área de treinamento desportivo. Como que a gente pode fazer para engajar, né, e motivar uma criança de 11 anos a ter um treinamento de força? Oferecer um bolo de chocolate para ela no fim do treino. Eu penso assim, porque é complicado. Ela fala, filhinha, se você fizer esse treino todo, eu vou te dar um bolo de chocolate. O moleque arrebenta. Mas, brincadeira à parte, não tem uma fórmula, é um negócio difícil. A criança, que nem eu falei, um menino de 8 anos que eu tive essa experiência há muitos anos, começou brincando, eu tentei, lógico, não botei o moleque na maromba, fazia um circuito, ele jogava uma bolinha lá, aí ele largava a bolinha, fazia um pezinho, aí daqui a pouco ele fazia um zigue-zaguezinho, aí fazia um desenvolvimento, enganei o moleque, mas mesmo enganando o molequinho, ele se ligou que aquilo não era legal, não era gostosinho, aliás, nada era gostosinho, porque o menino já estava obeso. Então, isso seria uma estratégia para a gente incorporar o treinamento com pesos, né? Fazer um trabalho misto de exercícios livres com exercícios que você vai introduzindo o menino ao peso, e quando vai ver, de repente o moleque já está um marombeirinho. Seria uma estratégia. Então, não tem uma receita. Os sinais vêm em cima dessa criança, assim, de alerta, né? Que ela está pegando muita força, está sobrecarregada. Quais são esses sinais? A própria expressão facial. Um dos alarmes que a gente vê no treinamento é até pela expressão facial, não é só para criança, para qualquer ser. Você vai imprimir uma carga, até para um aluno de personal, aí pela própria expressão facial, você já começa a perceber que aquela carga está se transformando em algo agressivo. Então, a própria expressão, a perda do bom movimento, da técnica do movimento. Então, existem alguns fatores que a gente pode, que nos ajudam a detectar uma carga que não é ideal ou que está extrapolando os limites. Pode acabar lesionando, né? Sim. E não só lesões articulares, mas a própria lesão metabólica, né, que também é um fator de hipertrófico, mas que muitas vezes deve ser aplicado para atletas, não para qualidade de vida, muito menos para crianças. Né, que lesionar, deixar o menino assim, poder pentear o cabelinho, tadinho, não vai nem comer o bolinho no final do treino. A mãozinha aí é sacanagem para a criança. Certo.
E qual seria o desenvolvimento que a gente pode trabalhar com a criança? Existiu por muitos anos o conceito do teste de carga máxima. O que é o teste de carga máxima, para vocês que estão na área do movimento? Era eu chegar para o cidadão e falar assim, vou botar 100 quilos no teu supino. Aí o cara, calma, vamos tentar 80. O cara, peraí, vamos tentar 70. Vai, 60. Aí o cara conseguiu fazer uma? Beleza, essa é a sua carga máxima. Vamos trabalhar com 80% da sua carga máxima, que é o trabalho de potência, o trabalho de hipertrofia, com 50%, trabalho de resistência, até 90% trabalho de força dinâmica, força pura. Só que imagina, para submeter uma pessoa sedentária, isso se usava no passado. Vocês são jovens, mas se usou muito isso. Você vai submeter uma pessoa sedentária testando esforço, faz agachamento, não conseguir, tira, o cara já fez 6, ele já não conseguiu 6, ou fez pessimamente 4, e depois você vai detectar que a carga máxima do cara vai submeter um sedentário, uma criança, eu digo no âmbito geral, a um esforço desse. Então hoje a gente trabalha com um teste de repetição máxima. É lindo o teste de repetição máxima porque ele não tem erro. Se eu falei que você tem que fazer 16 repetições, você tem que fazer 16. É o que eu expliquei agora, você não pode fazer 20. E existe uma técnica que é legal, tipo assim, você vai fazer supino com 30 quilos, você tem que fazer 16. Vamos lá, primeira série, 16, segunda série, 16, terceira série, 16, quarta série, faça ao máximo até a falha. A gente hoje se usa esse termo. 17, 18, 19, 20, 21. Aí, quando está estressando o cidadão, é exatamente pela expressão facial, pela perda de técnica, você pode deixar ele para a morte. Mas não, tá bom, já sei. Você tinha que fazer 16, você fez 26. Porra, tá leve. É verdade. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma ideia aqui boa para te dar. Para os membros superiores, o que você fizer a mais em número de repetições, a gente põe metade da carga. Fez 10 a mais, vamos botar 5. Mas não tem 5 quilos para cada lado? Não, põe 6. É melhor, eu quero que você morra na 14, mas que você não faça 17. E para membros inferiores a gente usa 100% da carga. E bate lindo. Eu uso ela há anos e ela é perfeita. Como? Eu tenho que fazer 16 leg press, 16 repetições de leg press, 17, 18, 19, 32. Porra, tu tinha que fazer 16, fez 32. Pode botar 16, põe 20. Tu joga, põe 20. Então, o número de repetições a mais para membros inferiores que você fizer e metade dessa carga para membros superiores. Cara, bate lindo. E vocês vão de ver isso daí na prática, legal. Tá bom? E só para finalizar, então a gente entende que uma criança por si só, ela não vai conseguir fazer. Vai ter que ter todo um processo motivacional, muitas vezes até imposição. Mas tem criança, por isso que eu falo, a maturação de planejamento, que é o córtex pré-frontal, que determina isso. Tem criança que é determinada. Ele pensa que ele quer ser o Neymar quando crescer, ele vai se submeter a qualquer coisa para isso. Entendeu? E tem criança que vai porque o pai quer que ele seja o Neymar. Então a diferença está nessa maturação de córtex cerebral. Depois eu vou inclusive mandar a referência, que são nomes complicados desses fisiologistas que têm esse estudo, mas eu vou te enviar uma palhinha desses para vocês inserirem no trabalho, que as referências elas sempre são importantes. Eu estou aqui com o Wesley, é o gerente da Ultra Unidade Santos, e ele vai nos levar para conhecer as instalações da Unidade Santos, inclusive que a minha mulher, ela é professora e tenho muito orgulho de estar aqui. Vamos lá. Mostra pra gente. Bom, aqui é a área de funcional que a gente tem na academia, é a Ultra Box, uma modalidade nova que a gente está lançando. Bom, aqui tem a área de peso livre da academia, né? Só que aqui ela está dividida em 2 ambientes. Esse andar antes ele era misto, membros superiores e membros inferiores. Agora esse andar está exclusivo para membros superiores. Perfeito. Vamos lá? Esse andar aqui que é o andar de membros inferiores, né? Legal. Então ele está exclusivo para treinamento de perna. Continua. E ele também está dividido entre maquinário, que é essa parte de trás, e peso livre. Então tem mais agachamentos, a gente comprou mais máquinas aqui, porque como abriu espaço, né? Precisou de mais equipamentos. E quebra um pouco aquela muvuca, né? Aquela muvuca, exatamente. Que é o que mais incomoda, geralmente, quando o pessoal está treinando, né? Bom, e aí aqui é a sala de ginástica, né? Onde acontecem várias modalidades.
Então, ao longo da semana, nos 2 períodos, manhã e noite, tem aula de fit dance, zumba, pilates, Legal. alongamento. Vivi nesse mundo muito tempo, fiz especialização em ginástica rítmica na formação da minha faculdade, logo eu me formei, na época era uma febre, a ginástica rítmica tradicional com peso, caneleira. Aqui foi a Academia Omnis, em 1980, em Guaraná com rolha, que virou Agon e que hoje é ultra do grupo. E te afirmo que estava lembrando aqui, porque me remeteu a esse passado, que eu fui o primeiro personal trainer de Santos. Caramba. Acredite se quiser. Que legal. Eu, professor Lamartine, na verdade, o professor Lamartine foi para São Paulo por indicação de uma amiga do Pelé, que era namorada do Alejandro Figueroa, dono do Olímpia, que era uma casa de shows. E ele falou, preciso de um personal. Ela falou, tem o professor lá de Santos, eu não podia subir. E ele ia 2 vezes por semana, e dali começou o conceito. Já na época, São Paulo já existia, mas para Santos era negócio, nossa, personal, ai, coisa de gente rica, de bacana. Pô, vamos entrar nessa que vai dar uma futura. Deu uma futura. Bom, enfim, hoje tem 300 personagens. E vou te falar mais. Eu dava aula de ginástica, chegou um dia eu com esse meu conceito de individualidade biológica, de científico. Porra, a ginástica começou a não fazer mais a minha cabeça. De repente, eram 40, eu tinha aula minha com 66 alunos. Eu tenho até hoje anotado. Eu vou te contratar, então. Não, parei, não. Cara, 60... a Ângela foi da minha época. A Ângela era um fenômeno também. A única pessoa que conseguia botar 40 alunos 6 horas da manhã, que não existia nem aula às 6 horas da manhã. E eu comecei a pensar, pô, tem o alto, o gordo, o magro, o preparado. Porra, isso não faz a minha cabeça. Ela lá começou a crescer nosso público de personal e individual e era cansativo. Porra, e outra, o rendimento era baixo, porque não se cobrava muito, como hoje, Entendi. mas também não se cobrava muito. De repente, tu trabalhava 8 horas, quando tu ia fazer as contas, não estava valendo muito a pena. Vamos criar uma sala para cuidar de 6 por hora. Tu cuida de 6, eu cuido de são 12. Cobrando, fizemos uma conta linda e a gente ganhou bastante dinheiro, que eu larguei a ginástica, teve gente que chorou, eu não acredito. Tem mais um mês, eu estou indo embora, e fizemos o primeiro estúdio, digo que foi um estúdio. Já era o conceito que a gente vê hoje de estúdio, que é um preço mais, né, aprimorado financeiramente, Sim. com um atendimento mais Personalizado. Porque hoje em dia, né, eu cito isso com a maior, autoridade, de falar que hoje eu sou de um tempo que quem tinha academia eram professores, hoje são empresários. Então é complicado. A verdade é essa, são o horário de pico, 250 alunos, 3 professores, então é difícil tu dar um bom atendimento, que fica através de uma ficha, mas a parada é essa. E a procura cresceu muito, né? Por isso que eu, Wesley, eu tenho assim, uma metodologia de trabalho de aperfeiçoamento, de excelência. Mesmo numa sala dessas, se o professor tiver uma agilidade para aprender um sistema de trabalho, você hoje, começou hoje, vai fazer uma série, faz isso, ele consegue, mesmo tem que trabalhar, Sim. né? Mas dar um bom atendimento, criar um conceito dentro de uma sala de treinamento, pega aí, vamos treinar juntos, parceria. Então existe uma metodologia que eu desenvolvi pela própria experiência que pode criar um fator de excelência, mesmo numa sala muito lotada, num horário de pico, com não tantos professores como deveriam ter. Mas uma hora a gente vai conversar. Vamos falar sobre isso. Vamos para o próximo espaço? Vamos lá. Finalmente aqui, a lindo. piscina na parte que foi superior. feita depois, né? Foi feita depois. Da minha lembrança. Geralmente as piscinas são no térreo, Sim, né? sim. Aqui é o contrário. Então agora eu só tenho que agradecer ao Wesley que através de um trabalho que ele está fazendo para a faculdade eu fui convidado para fazer essas menções. Conhecemos toda a academia que é de excelência. Me resta pedir para vocês que se inscrevam, curtam, compartilhem e sigam o Wesley. Legal. Meu No arroba Instagram. é Wesley Santana J e o da academia é ultra.academias_Santos. Perfeito. Muito obrigado Obrigado e eu. espero voltar mais vezes.